voltando agora com Dom Pedro, a música do grande Dom Pedro I, né, o Pedro de Alcântara, né? Pois é, voltando para a segunda parte da nossa aula, né? Eu estou dividindo assim para ficar mais fácil da gente mandar para lá para o Google Classroom. Muito bem, meus amados. E vai acontecer então que Dom Pedro fica no Brasil, regendo o Reino Unido de Portugal e Algarves, certo? Dom João VI volta para Portugal. Dom Pedro I fica, Dom Pedro de Alcântara, não era Dom Pedro I ainda, né? Pedro de Alcântara fica no Brasil, é o príncipe. Meus amados, mas vai acontecer que enquanto o nosso querido Dom Pedro, do Pedro de Alcântara, né, que futuramente seria o Dom Pedro, está no Brasil, as cortes portuguesas, os membros das cortes portuguesas continuam chateados porque Dom João transformou o Brasil em reino de Portugal e Algarves e aí queria que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia de Portugal, né? E aí os benefícios que Dom João trouxe para o Brasil, eles queriam revogar todos, né? E aí começam a fazer pressão em cima de pressão para que o Dom Pedro voltasse para o Brasil, para Portugal, né? E muitos portugueses tinham interesses no Brasil, mas interesses que o Brasil continuasse sendo uma colônia, e queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal, que Pedro I voltasse para Portugal, né? Acontece, meus amados, que no Rio de Janeiro, vários portugueses que moravam aqui, evidentemente, e vários brasileiros já, fizeram um movimento popular, um abaixo-assinado, inclusive, né, liderados por um grande homem, olha, um grande homem da história do Brasil, né, um senhor chamado José Bonifácio de Andrada e Silva, um dos maiores homens que o Brasil já teve, um homem estudado na Europa, um grande homem, né? O grande José Bonifácio estava encabeçando, né, liderando essa campanha para a permanência de Dom Pedro no Brasil, né? E aí, Dom Pedro, pressionado por Portugal e pedido, né, comovido com os pedidos dos portugueses e dos brasileiros, né? Eram proprietários rurais, né? Comerciantes, né? Autônomos, burocratas, né? Professores e tudo mais, várias pessoas querendo a permanência de Dom Pedro no Brasil, do Pedro de Alcântara, Dom Pedro, né? O Dom Pedro de Alcântara, até que o Dom Pedro conversa com a sua esposa, Dona Leopoldina da Áustria, austríaca, a princesa da Áustria, casou-se com Pedroca, né, o Dom Pedro I, né? Então, ele resolve no dia 9 de janeiro de 1822 falar uma frase que ficou marcada na história do Brasil. Ele vai à sacada do palácio e fala assim: se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Aí nesse dia, no dia 9 de janeiro de 1822, é considerado o dia do fico, o fico de Dom Pedro, né? Pois é, teve um cozinheiro que falou uma vez também uma coisa parecida: se é para o bem do ovo e felicidade geral do feijão, diga o ovo que frito, né? Mas é outra história que a gente vai ser contada em outro momento, certo? E aí, meus amados, Dom Pedro I fica no Brasil, né? Fica sendo regente do Brasil, o Dom Pedro ainda, né? O Dom Pedro não era primeiro ainda, porque ainda não tinha declarado a independência, né? Muito bem, meus amados, lá em Portugal, houve a criação de uma nova Constituição. E essa nova Constituição era a Constituição Liberal. Ou seja, o que é uma Constituição Liberal? É uma Constituição que diminui o poder do Estado, do rei, né, no país. E aí os portugueses queriam que essa Constituição também fosse aplicada aqui no Brasil. Só que deputados brasileiros que estavam lá em Portugal, né, para fazer a Constituinte, não gostaram dessa ideia, né? E aí, meus amados, em junho de 1822, Dom Pedro I dá um passo importantíssimo para a independência do Brasil. Ele fala o seguinte: olha, eu vou permitir a convocação de uma Assembleia Constituinte para o Brasil. O que é que significa uma Assembleia Constituinte? É uma Assembleia para redigir uma Constituição. Agora vejam vocês a importância disso. Por que é importante Dom Pedro trazer uma Assembleia Constituinte para o Brasil, criar uma Assembleia Constituinte no Brasil? Porque Constituição é característico de um país independente. O Brasil era uma colônia. Colônia não tem Constituição. O que é que Dom Pedro está dizendo para Portugal, mandando o recado? Olha, eu estou criando a Constituição
para o Brasil. Ou seja, ele já estava dando sinais de que ele queria abandonar Portugal, queria separar o Brasil de Portugal, né? E aí, meus amados, os portugueses ficaram tiriricas da vida, ficaram chateadíssimos, né? Entenderam isso como uma desobediência, né? E aí o seguinte, ó, tentaram acabar com o reino de Portugal e Algarves, né? Dissolver essa união entre Brasil e Portugal, né? E mandaram tropas portuguesas para cá. Tentaram mandar, né? Mandaram tropas portuguesas para cá, para a América. Ah, menino, essas tropas portuguesas não tiveram sucesso, né? E a pressão era muito grande de todos os lados, né? De Portugal, né? O povo brasileiro querendo que o Brasil se tornasse independente, portugueses que moravam no Brasil torcendo pela independência, e Portugal querendo que Dom Pedro voltasse para lá e deixasse o Brasil como uma colônia, e continuasse sendo uma colônia portuguesa, né? O menino, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro fez uma viagem, estava voltando de uma viagem, e passando por um riacho, do Riacho do Ipiranga, inclusive eu já fui lá, né, no lugar onde ele, né, hoje é só cidade, hoje é uma coisa, né, tem um museu do Ipiranga lá e tudo. Pois é, Dom Pedro então recebe correspondências de Portugal, correspondências ameaçadoras de Portugal e correspondências dos seus conselheiros e da sua esposa, Dona Leopoldina. Os conselheiros e a esposa aconselhavam: Dom Pedro, você vai ter que tomar uma postura, uma posição, ou você declara a independência, ou a gente vai perder o país. E aí Dom Pedro, finalmente, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declara a independência do Brasil, né? E transforma-se, foi coroado no primeiro imperador do Brasil, né? Recebe o título de defensor perpétuo do Brasil. Perpétuo significa eterno do Brasil. E ficou no poder até 1831. Império, então, primeiro império no Brasil dura de 1822 a 1831, quando finda o Império de Dom Pedro, e isso é uma história que a gente vai contar mais adiante. Mas a independência do Brasil foi aceita tranquilamente pelos portugueses? Ah, meus amados, na verdade é o seguinte: a independência do Brasil, ela foi aceita, foi uma independência mais pacífica do que a independência de outros países das Américas, né? Por exemplo, a independência da América, dos Estados Unidos da América, foi muito sangrenta. Eles lutaram contra os ingleses e teve guerras e batalhas e tudo mais, né? Muita gente morreu, muito sangue correu. No Brasil teve algumas batalhas, mas os confrontos não foram tão longos e nem tão sangrentos quanto em outros países, certo? Diferentemente também de outros países, o Brasil adotou um regime monárquico, tendo Dom Pedro I como seu primeiro monarca, seu primeiro imperador. Os outros países transformaram-se em repúblicas. O México, a Argentina, a Inglaterra, todos quando se declararam independentes, os Estados Unidos, todos quando se declararam independentes, transformaram-se em repúblicas e não em monarquias. O único monárquico foi o Brasil, né? E outra coisa interessante também, não é coincidência, coisa interessante, é que o primeiro governante do Brasil era português, né? Não era brasileiro, português, né? Então, o Dom Pedro I, certo? Dom Pedro I, ele atuou durante seu governo, encontrou um país cheio de problemas financeiros, sociais, né? E o Dom Pedro I, então, teve que resolver esses problemas. Há uma questão também. O povo não participou ativamente da independência do Brasil. Foi um processo mais palaciano. Significa o quê? Mais nas altas cortes. Não, o povo não teve participação na independência. Certo? As camadas populares não participaram da independência. Certo, meus amados? Eu encerro aqui a nossa primeira parte, não sem antes dizer, meus amados, que o Brasil tornou-se totalmente independente um tempinho depois, quando o governo, os brasileiros e portugueses que queriam ficar no Brasil, que queriam um Brasil independente, aqui em Salvador,
estabeleceram uma luta contra os portugueses e contra as tropas portuguesas e finalmente tornaram o Brasil totalmente independente de Portugal, né? Em 1822 o Brasil se tornou independente, mas a Bahia ainda ficou né, com uma forte influência portuguesa que foi acabada, que foi vencida em 1825, com a independência da Bahia. Pois é, tchau, até a próxima.